História real de uma avó. Meus traidores sofreram uma vingança que ninguém imaginava. Eu sou a Dona Beatriz, e se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que nossa verdadeira força surge nos momentos de maior dor. Aos 85 anos, ainda lembro vividamente daquele tempo difícil em que minha confiança foi traída de forma cruel. Sebastião parecia um marido perfeito, um empresário respeitado, um esposo amoroso. Ou assim eu pensava. Mas debaixo daquela fachada havia sombras que me apunhalariam pelas costas. Certa vez, enquanto cuidava da casa, recebi uma pista assustadora. Pequenas pistas, como pecinhas de um quebra-cabeça malicioso, começaram a surgir. Uma ligação suspeita aqui, um sussurro ali. Até eu descobrir que Sebastião mantinha um caso com Celeste. Celeste, a própria filha de uma amiga íntima de minha sogra. Era como ser atingida por um raio, e minha primeira reação foi de incredulidade. Como superar a combinação de uma rival mais jovem e uma sogra que parecia vingativa? Cada noite se tornou uma vigília silenciosa, coletando fragmentos de evidência sem levantar suspeitas. Tornei-me uma verdadeira Sherlock Holmes das sombras, meu coração acelerado em cada pequena vitória investigativa. Eu não poderia apenas confrontá-los sem estar preparada. Minha prioridade era proteger os meus filhos. Eles mereciam um futuro estável, independente dos segredos sujos de seus pais. Decidi que enfrentaria Sebastião e Dona Ana em um jogo de poder e silêncio. Quando finalmente me vi diante deles, senti um frio sobrenatural percorrer meu corpo. Mas com a serenidade alimentada pela coragem, estabeleci minhas condições. Um divórcio que me garantiria segurança e deixaria seus segredos escondidos. Era um pacto com o diabo, mas necessário. Mesmo após tê-los expulsado de nossas vidas e da cidade, as histórias e os rumores não me deixaram em paz. Anos passaram e um telefonema inesperado trouxe notícias sobre a saúde de Sebastião. Um câncer, disseram. De repente, meu coração, que pensava estar fortalecido pelos anos de luta, tropeçou. Que ironia monstruosa é essa vida, em que até mesmo uma traição se transforma em um tecido de amor e raiva. Agora, na tecelagem Mendonça, entre linhas e tecidos, busco entender. Por que eles me traíram? O que os levou a tecer esse plano vil? Perguntas sem resposta. Um reencontro está à minha espera, trazendo à tona as sombras do passado. Será que todo esse desejo de justiça foi apenas o prelúdio de um combate que nunca terminou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pois é, meus queridos, passado aquele telefonema sobre o Sebastião, minha vida parecia ter entrado numa espiral de memórias complicadas. Eu estava sentada na minha sala, entre os tecidos da tecelagem, deixando os pensamentos correrem soltos como fio em máquina de costura. Que vida, hein?
Amor e raiva tão entrelaçados. Difícil separar o que era verdade e o que era farsa. Mas então aconteceu. Uma tarde dessas, depois de tantos anos, Celeste apareceu na portaria da tecelagem. Assim, do nada. O impacto de vê-la foi como um trovão no meio de um dia claro. Você já sentiu o chão sumir dos seus pés? Meu coração disparou, a garganta secou. Era quase impossível balbuciar um olá. Celeste, aquela mulher que eu tanto quis esquecer, agora estava ali, e não era para pedir desculpas. Com os olhos marejados, ela soltou uma bomba que me estremeceu mais que qualquer traição. Beatriz, você precisa saber. Sebastião e eu não éramos amantes. É um jogo, manobra arquitetada pela dona Ana. Minha mãe. Ela queria que você saísse da vida dele para proteger um segredo que ele não deveria deixar escapar. Suspense total, minha gente. De repente, tudo o que eu vivera parecia um teatro cheio de marionetes. Eu, a esposa traída, Sebastião, o títere, Celeste, a falsa amante. Tudo parte de um grande plano de Dona Ana. A gente não espera isso, nunca, de quem um dia considerou família. Me digam se não é de arrepiar. Segredo? Eu perguntei ainda em choque e buscando firmeza no olhar de Celeste. Ela assentiu, trêmula, continuando a história que reescreveria minha vida. O segredo, pelo visto, envolvia transações ilegais, algo que Sebastião nunca soube e que estava prestes a vir à tona. E aí, tudo fazia sentido. A pressa do divórcio, o estilo de vida programadamente isolado que criei após expulsá-los de minha vida. O mundo novo que Celeste revelara me surgiu como um labirinto de mentiras e relações truncadas. Fiquei ali, de pé, processando a magnitude das revelações. Minha própria história desmoronava, e poucas coisas permaneciam inabaláveis. As perguntas surgiam rápida e furiosas. Por que eu? Por que tanto ódio, tanta manipulação? O que Dona Ana ganhara com tudo isso? Ah, meus amigos, suspeito que essa caminhada só começou. Sabia que a busca pela verdade ainda era longa, e eu precisava decidir como caminhar nesse novo caminho. Mas uma coisa era certa: a imensa peia de mentiras começava a desfiar. Fui pego num campo de batalha entre vinganças e segredos. Agora, mais do que nunca, havia fagulhas de uma nova esperança. Uma jornada nova me aguardava e eu mal podia esperar pelo próximo passo. Agora, deixo vocês com essa pulga atrás da orelha. Quem poderia imaginar tal virada? Segurem-se firme, pois a história está apenas aquecendo. Quem sabe que segredos mais aguardam nas sombras do passado? Me conte aí nos comentários. O que vocês fariam no meu lugar? Vamos juntos descobrir onde esse caminho nos levará. Logo depois da visita de Celeste, fiquei na tecelagem, sozinha, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Minha cabeça girava, com tudo que ela tinha revelado. Era como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Mas antes que eu pudesse processar aquilo, outra visita inesperada aconteceu. Algo que mudaria tudo mais uma vez. Lá estava eu, enrolada em pensamentos, quando escutei batidas na porta. Era tarde. A fábrica já estava fechada há horas. Quem será agora? Pensei. Quando abri a porta, mal pude acreditar. Era Dona Ana. Aquela mulher responsável por tantas lágrimas que derramei. Ela estava diferente, mais envelhecida, com um olhar que misturava tristeza e urgência.
Beatriz, ela começou, a voz num fio. Você precisa saber, tem algo que nunca te contei. Eu estava prestes a mandá-la embora, quando ela continuou. Sebastião, ele não era quem você pensava. Meu coração parou. Não era possível mais segredos. Eu já não aguentava. Eu o criei, Beatriz, ela confessou, a voz embargada. Sebastião não é seu marido apenas. Ele é seu irmão. Um frio percorreu minha espinha. Tinha que ser mentira. Como ela podia? As palavras não faziam sentido. Eram como estilhaços de vidro no meu cérebro. Meu irmão? O que você está dizendo, dona Ana? Ela explicou, entre soluços, que muitos anos atrás houve um acidente terrível. Meus pais biológicos morreram. E ela, numa manobra legal com seu falecido marido, resolveu me adotar como filha. Mas os detalhes nunca foram contados para evitar escândalo. Sebastião, ele soube tudo e usou isso para me manipular. Manipular todos nós, ela disse, as lágrimas correndo pesadamente pelo rosto. O choque me deixou paralisada. Lá fora, a chuva caía pesada, como se o próprio céu chorasse comigo. Dentro de mim, uma tempestade. Mentira sobre mentira. Todos ao meu redor pareciam ter me enrolado em uma teia de enganos. E eu cegamente caí. Eu não quero perdão, Beatriz, disse Dona Ana. Só achei que precisava ouvir de mim antes que mais alguém tirasse isso de você. Ela levantou-se, o corpo curvado sob o peso de anos de culpa. E antes de sair, deixou uma pasta surrada em minhas mãos. Documentos, provas de tudo o que aconteceu. Fechei a porta sem dizer mais uma palavra. Mal podia respirar. O coração batendo descompassado, a mente uma confusão completa. O mundo que achava conhecer acabou de ruir outra vez. Agora, com a verdade em mãos, eu estava sozinha para decidir meus próximos passos. Teria que enfrentar meu passado e redesenhar meu futuro a partir dessa revelação atordoante. Cedi para uma cadeira e desabei, a pasta grudada ao peito, como se fosse um colete salva-vidas. Por onde começar? Encarar o passado só para perceber que minhas piores adversidades não estavam sequer completas? Olhei ao meu redor, sentindo o eco dessa nova realidade. Meu coração pesado ansiava por respostas que só o tempo poderia talvez trazer. Então, bem no meio do silêncio, um único bilhete se deslizou para fora da pasta. Uma única frase num papel amarelado. A vingança não começa com vingança. Deixei escapar um suspiro pesado, olhando para aquela mensagem. O que significava? Como essas palavras se conectavam ao labirinto em que me encontrava? Mas isso, meus amigos, é uma história para outra hora. Hoje, encerro aqui. Sem um ponto final. Como continuar? Eu presa entre a sombra do que foi e o brilho incerto do que será. Sabe, eu fiquei ali parada, olhando aquele bilhete confuso, tentando entender. A vingança não começa com vingança, ele dizia. Mas como assim? Eu não tinha nem ideia do que aquilo significava. Minha cabeça estava a mil, cheia de perguntas, quase explodindo. Queria levantar, fugir, mas as pernas estavam pesadas. Era como se meu corpo dissesse: esquece. E vou te contar, por um momento, a ideia de deixar tudo para trás foi tentadora. Mas então, do nada, um barulho ensurdecedor na porta. Não era uma batida qualquer. Era urgente, quase desesperada. Levantei na hora, o coração na boca. Quem mais poderia ser?
Abri a porta e ali estava ele, Carlos, meu filho mais novo. E a cara dele não dava para explicar. Era uma mistura de pânico e urgência que me fez entender que ele sabia de algo. Precisamos conversar agora, mãe, ele disse ofegante, com os olhos cheios de lágrimas. Entrei em choque. Minha cabeça já estava um caos. Ele me puxou para dentro, fechou a porta e começou a falar tão rapidamente que quase não entendi. Eu descobri algo, e você não vai acreditar. Está tudo errado, mãe. Ele puxou um envelope do bolso e jogou na mesa. Eu investiguei o passado do papai. Fiquei ali sem palavras. Meu próprio filho estava investigando a história da nossa família? Peguei o envelope, as mãos tremendo, uma mistura de medo e curiosidade. Abri lentamente e a primeira coisa que vi foram fotos. Mas não eram de Sebastião, eram de um homem. Quem é esse? Perguntei atordoada. É um investigador, mãe. Ele seguiu pistas sobre o que realmente aconteceu naquela época. Há mais nessa história do que imaginamos. Do que você está falando, Carlos? Gaguejei. E então ele disse, as palavras saindo com uma força que me atingiu como um trovão. Sebastião não era nosso inimigo, mãe. Ele estava tentando nos proteger da própria família dele. Você consegue imaginar? Meu mundo virou de cabeça para baixo de novo. Não podia acreditar. Meu coração, já machucado, quase não aguentava mais essa reviravolta. E Carlos continuou, explicando como Sebastião havia descoberto sobre as transações ilícitas há anos e estava tentando livrar a família desse pesadelo, sem que eu soubesse, protegendo não só a mim, mas principalmente aos nossos filhos. E Dona Ana? Ela estava liderando um esquema, um jogo sujo de manipulações. Tudo o que acreditávamos, cada pedacinho de verdade, era uma mentira gigante. Sebastião era o herói escondido na tragédia toda. E eu, a esposa que achava que conhecia sua própria vida, estava no centro de um drama que mais parecia ficção. Lá fora a tempestade escurecia o dia, como se o universo respondesse ao que estava acontecendo. Eu me sentia sem chão, como se tudo aquilo não passasse de um pesadelo. E naquele momento, no meio do caos, uma nova pergunta me atingiu. E agora? Quem mais está envolvido? Quem mentiu? Quem contou a verdade? Tudo estava prestes a colapsar. E mais segredos esperavam para serem desenterrados. O que mais eu ainda não sabia? Essa reviravolta me deixou intrigada. Por que Sebastião nunca me contou? Por que Carlos decidiu se envolver nessa investigação, arriscando a segurança de todos? E, principalmente, qual é o verdadeiro preço da verdade? Ai, tudo isso começou a pesar de um jeito que não sei nem explicar. Mas uma coisa sabia, ou não podia parar agora. Tá sentindo o drama? Coisas ainda maiores estavam por vir. Eu podia sentir. Mas será que eu ia conseguir lidar com isso tudo? Agora eu tinha que descobrir o que fazer com as verdades que de repente me cercavam. E você? O que faria nesse meu lugar? Seguiria em frente ou deixaria o passado enterrado? Vamos juntos encarar essa nova realidade, porque de onde eu vejo a história está longe de acabar. Eu estava lá, em pé, o coração batendo forte, tentando processar tudo o que Carlos acabara de revelar. Sebastião não era o vilão, mas alguém que tentou nos proteger.
A cabeça girava com aquela reviravolta, quando, de repente, algo na janela chamou minha atenção. Um clarão rápido, como se alguém tivesse piscado uma lanterna. Antes que pudesse reagir, a porta da tecelagem foi arrombada com um estrondo. Um grupo de pessoas encapuzadas invadiu e senti um pânico gelado subir pela espinha. Eles não pareciam amadores. Algo estava terrivelmente errado. Carlos saltou para a frente, tentando me proteger, mas fui puxada com força por um dos invasores. Senti o medo subir como uma onda gigante. Aquilo era outro pesadelo que eu não previa. A sala se encheu de gritos, um caos absoluto. Tentei lutar, mas era inútil. No meio daquele tumulto, uma voz autoritária soou, gelando meu sangue. Precisamos deles vivos. Não reconheci a voz, mas a ameaça era clara. Eles estavam atrás de algo grande. Algo que envolvia não apenas a mim, mas toda a verdade enterrada. Fomos arrastados para fora e a chuva fria nos acertou em cheio. Não havia para onde fugir. Carlos, ao meu lado, olhou para mim com uma mistura de culpa e desespero. Mãe, eles sabiam. Eles sempre souberam. Quem eles? As perguntas pipocavam na mente, mas fomos forçados a entrar numa van escura. O medo tomou conta. A única coisa que sabia era que nada seria igual depois daquela noite. O destino agora era incerto e os segredos pareciam prontos para nos engolir. Enquanto a van acelerava por ruas que não reconhecia, tentei reunir alguma coragem. Precisávamos encontrar uma saída, uma forma de sobreviver àquela encrenca monumental. Tudo ao nosso redor era traição e perigo. Aquele bilhete, "A vingança não começa com vingança", piscava na minha mente. Talvez houvesse mais ali do que percebi. Carlos e eu, espremidos naquele espaço confinado, sem saber se ainda veríamos a luz do dia, éramos empurrados para uma nova realidade. Quem estávamos enfrentando? E o que realmente significava segredo de família? O que eles queriam de nós? As respostas pareciam aterrorizantes, mas fugir não era mais uma opção. Ouvi um sussurro suave ao meu lado. Carlos rezando baixinho. A esperança ainda queimava, mesmo que de leve. Num mundo onde a lealdade se corroía em mentiras, a única certeza era que precisávamos confiar um no outro. A van deu uma guinada brusca e parou de repente. A porta se abriu e fomos puxados para fora novamente, num lugar desconhecido. Mas de onde vinha essa sensação de déjà vu? Quando finalmente vi onde estávamos, meu coração parou mais uma vez. Frente a frente, com alguém que devia estar enterrado nas sombras do passado. Nunca pensei em te ver aqui, Beatriz. É hora de saber toda a verdade. Ele disse com um sorriso que não tinha um pingo de calor. Essa voz. Será possível? Será que ele esteve por trás de tudo desde o começo? Assim a trama se adensava novamente, e me restava apenas encarar esse novo desafio. E se eu disser que estou com medo, pode acreditar, é a verdade nua e crua. Porém, no fundo, apesar do medo, a vontade de lutar só crescia. Meu mundo pode ter virado do avesso, mas só restava seguir em frente, desvendando verdades escondidas a cada passo. Enquanto ele falava, senti um frio na espinha. Aquela voz era inconfundível. Henrique, o velho sócio de Sebastião,
dado como morto anos atrás. Ali na minha frente, a sombra de tudo que desabou sobre nossa família. O chão parecia sólido, mas eu mesma estava desmoronando. Henrique sorriu, um sorriso sem nenhuma compaixão. Beatriz, estou surpreso que tenha chegado até aqui. Chegou perto, mas não o suficiente. É hora de entender o verdadeiro jogo. Ele chamou a atenção de um comparsa que trouxe um laptop e abriu em arquivo. Imagens foram projetadas, fotos antigas nossas, mas com uma diferença perturbadora. Elas eram manipuladas para mostrar Sebastião com um homem desconhecido. Um homem com o rosto muito parecido com o de Henrique. Isso é loucura! Gritei, as lágrimas ameaçando cair. O que você quer de nós? Henrique inclinou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. A verdadeira história, minha cara. Sebastião e eu éramos mais do que sócios. Éramos irmãos, separados ao nascer. Meus pais adotaram Sebastião, mas ele nunca soube a verdade. E eu, sempre nas sombras, jogando as cartas. Meu coração disparou. Era informação demais. Carlos quase caiu de costas com o choque. Mas por quê? Por que tanto sofrimento? Henrique voltou seu olhar gelado para mim. Poder, vingança, quem se importa? O importante é que ele não suportou a pressão, mas estou aqui para terminar o que começamos e, claro, limpar meu nome. Antes que pudéssemos digerir mais uma camada dessa história absurda, um alarme começou a soar. As luzes vermelhas piscavam e uma confusão se instalou. Alguém havia nos seguido. No meio do caos, a porta foi arrombada e homens uniformizados tomaram a sala. Tudo se tornou um turbilhão de ordens e gritos. Henrique tentou fugir, mas foi agarrado. Um dos policiais se aproximou, olhando seriamente para mim e Carlos. Viemos ajudá-los. A investigação durou anos, mas finalmente temos provas suficientes. Ele nos conduziu para fora. Enquanto outros algemavam Henrique e seus comparsas. Lá fora, com a chuva finalmente parando, vi Sebastião à distância, amparado por enfermeiros, à saída de uma ambulância. A cena era surreal. Não estávamos sozinhos, afinal. Carlos me segurou firme e eu sentia o calor do amanhecer começar a tocar nosso rosto. Havia mais a descobrir, mais a enfrentar. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que não estávamos mais no escuro. No céu, a primeira luz rompendo as nuvens, quase como se estivéssemos emergindo de um pesadelo. Sentia que, de algum modo, estava começando um novo capítulo. E ao olhar nos olhos de Carlos, sabia que não enfrentaria tudo isso sozinha. Mas o passado, bem, ele ainda tinha surpresas guardadas e sabia no fundo que essa história estava longe de acabar. Cada segredo revelado parecia abrir uma nova porta e estava na hora de descobrir o que nos aguardava do outro lado. Enquanto o sol começava a pintar o céu, o alívio momentâneo se enroscava no meu coração. Apesar do cansaço e do choque, a esperança ainda nos abraçava. Mas você sabe como é, né? A vida tem um jeito engraçado de colocar as coisas de ponta cabeça quando menos esperamos. Ali, no meio da movimentação,
Carlos e eu tentamos nos recompor, olhar em volta e entender tudo o que estava acontecendo. Foi quando eu vi Sebastião ao longe. Ele parecia frágil, mas vivo. Aquele reencontro, mais uma surpresa dessa montanha russa de emoções. Só que o momento de paz não durou muito. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão distante. Não era perto de nós, mas o impacto reverberou, como se o chão vibrasse sob nossos pés. A confusão tomou conta outra vez. Policiais, enfermeiros, todos começaram a correr em várias direções, gritando comandos que se perdiam no caos. E aí veio o mais inesperado. Um dos policiais se aproximou rapidamente, com o rosto carregado de urgência. Nós achamos algo. Vocês precisam ver isso, disse ele, os olhos arregalados e um pingo de suor caindo da testa. Ele nos levou até uma mesa improvisada ao lado da ambulância. Lá, espalhadas entre documentos e pastas, estavam várias fotos e papéis rasgados. Os selos governamentais atestavam a autenticidade, e bem no topo, um nome que me fez sentir um frio na espinha. Meu próprio. Beatriz. Sussurrei, como se o som do meu nome carregasse um peso súbito. Carlos puxou um dos documentos e seus olhos se arregalaram. Ué, olha isso! Suas palavras saíam embaçadas pela falta de ar, mas eu finalmente entendi o que estava escrito. Aquilo não era apenas sobre Sebastião e Henrique. Era sobre mim. Eu também tinha uma história enterrada, um segredo de nascimento que minha mãe, sua avó, jamais havia mencionado. Eu não era filha única como sempre acreditei. Eu tinha uma irmã gêmea. O que o documento revelava era a existência de um registro de adoção que havia sido encoberto, perdido entre papéis esquecidos e queimados. Minha amiga, minha vida parecia saída de um romance barato, mas a dor e o susto eram bem reais. Como um raio devastador, percebi que toda a minha existência tinha vindo mascarada. As perguntas tumultuaram minha mente. Onde estava essa irmã? Como eu nunca soube, enquanto eu digeria isso, um novo grupo de homens se aproximava pelo caminho apressadamente, ao que parecia trazer ainda mais confusão. Um segredinho daqueles que nos despedaçam por dentro. Como enfrentar mais essa revelação? E se Henrique estivesse ligado a isso desde o começo? De longe, a praça vibrava sob os primeiros raios da manhã, mas a verdadeira luz não era do dia que nascia. Era a verdade crua, enterrada sob anos de mentiras e mistérios. Eu ainda estava longe de desvendar tudo. Mas sabe de uma coisa? Com Carlos ao meu lado, eu sabia que conseguiríamos enfrentar o que viesse. De alguma forma, sentia que aquele não era o fim, mas só o começo de mais uma história que ainda precisava ser contada. E eu mal podia imaginar o que ainda estava por vir. Ali, de pé, com o sol começando a iluminar tudo, meu coração estava a mil. Eu tinha acabado de descobrir que tinha uma irmã gêmea. Era tudo tão maluco, difícil de acreditar. Carlos estava ao meu lado, tão chocado quanto eu, segurando aquele papel amarelado. Mal tive tempo de processar a notícia quando vi Sebastião de longe. Lá estava ele, frágil, mas ainda de pé. Eu queria correr até ele, entender por que nunca me contou nada disso. Foi então que tudo mudou de novo. Um som alto, uma explosão distante, interrompeu meus pensamentos. Não era perto, mas fez o chão tremer. Todo mundo começou a correr, gritar, cada um a procurar entender o que estava acontecendo. Uma correria só. No meio do caos,
Um policial correu até nós, a cara toda séria. Temos algo urgente. Vocês precisam ver isso agora. Ele nos levou até uma tenda improvisada onde havia uma mesa cheia de papéis e fotos. Achei que não poderia mais me surpreender, mas eu estava errada. Olhei para as fotos e quase não acreditei. Eram antigas, imagens da época em que tudo isso começou. No meio delas, um rosto me chamou a atenção. Era minha irmã gêmea. E ela não era desconhecida. Ela era alguém que eu conhecia muito bem. Alguém que esteve ao nosso lado o tempo todo. Era Celeste. Meus pensamentos estavam a mil. Como era possível? Celeste era minha irmã gêmea e de alguma forma esteve envolvida com Sebastião e Dona Ana. Meu mundo virou de ponta cabeça novamente. Como eu nunca notei? Carlos apertou minha mão, os olhos desesperados. Mãe, isso muda tudo. Eu mal conseguia pensar. A cabeça girava com tudo isso. Celeste, minha irmã, desaparecida por tanto tempo e ainda envolvida nesse jogo sombrio do qual todos fomos marionetes. Do meu lado, ouvi um murmúrio entre os oficiais. Tem mais coisa nessa história. Há suspeitas de uma conspiração maior do que pensávamos. O mundo, que há pouco parecia estar trazendo respostas, agora crescia em mistérios ainda mais sombrios. Naquele instante, senti um nó no estômago. Se Celeste era minha irmã, será que ela sabia? E mais importante, em qual lado ela estava jogando durante todo esse tempo? Sentia como se o tempo estivesse prestes a revelar uma nova parte desse quebra-cabeça. Mas será que eu estava pronta para encaixar todas as peças? Meu coração, já tão machucado, se preparava para mais uma batalha. Amanhã parecia querer trazer luz. Mas cada momento parecia mergulhar mais fundo nas sombras das nossas verdades escondidas. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar Celeste, ou minha irmã, seja lá quem ela realmente fosse. A vida me forçava a encarar tudo isso, e pela primeira vez eu começava a entender que, talvez, não conhecesse a história toda, mas sei que estava longe do fim. Cada descoberta trazia mais questões do que respostas. Lá estava eu, mais uma vez, na beira do desconhecido, sabendo que a verdade ainda estava para ser desenterrada. E agora? O que mais vinha pela frente? Eu mal podia esperar para descobrir. Ali, de pé, com o mundo parecendo ter virado de cabeça para baixo, e eu estava sobrecarregada com a informação de que Celeste era a minha irmã gêmea. Como não percebi isso antes? Tudo parecia uma novela sem fim. Carlos ainda segurava minha mão, cheio de perguntas no olhar. E quando eu achava que não poderia ficar mais confuso, a terra resolveu tremer sob meus pés, literalmente. A explosão que havia sacudido o ar trouxe um novo grupo de pessoas às pressas. Havia uma urgência no ar que eu não conseguia entender. Eles falavam entre si, rápido demais para eu captar. Era como um murmúrio de vento no meio de uma tempestade. Quando finalmente conseguiram acalmar um pouco a confusão, foram direto ao ponto. Uma investigação estava em curso há tempos e nós estávamos bem no centro dela. E aí veio o baque. Um dos investigadores, com um olhar sério e compenetrado, trouxe à tona um detalhe que eu nunca esperaria. Segundo ele, a explosão não era o principal. Era uma distração. As verdadeiras intenções estavam escondidas. Ao vasculhar os destroços, haviam encontrado um codinome. Um nome que eu conhecia bem demais. Beatriz, o meu, mas aquilo não fazia sentido.
Até que tudo se esclareceu num piscar de olhos. Eu não era só uma peça em tudo isso. Eu era uma das mentes por trás. Naquele momento veio a avalanche. Memórias fragmentadas, imagens pendentes na minha mente, como se estivessem aguardando para serem reveladas. Sabe aquela sensação de déjà vu? Pois é, eu manipulava tudo no passado, mas uma amnésia súbita e inexplicável apagou essa parte da minha vida, da minha mente. Sebastião e Celeste, todos eram peões nesse tabuleiro, tudo estruturado para proteger algo muito maior. O sistema, os segredos, meu passado, longe de ser o que eu pensava. Não era vítima, mas parte do jogo. Carlos me olhou, olhos arregalados, engolindo em seco. Mãe, isso é verdade? Perguntou ele, a voz carregada de incredulidade e confusão. Lá estava eu, encarando a revelação avassaladora de que minha própria mente havia me mantido refém. Esse código, essa organização, tudo isso fazia parte do que eu havia arquitetado anos atrás. Como e por que ainda faltava lembrar. E agora, como o mundo estilhaçado ao nosso redor e o destino tão incerto como sempre, a pergunta que ficava era: o que viria a seguir? Eu estava pronta para encarar quem realmente era. Quantos mais segredos estavam escondidos, prontos para serem expostos ao primeiro raio de luz. Aquela manhã, tão cheia de revelações e confusões, parecia um filme de suspense, daqueles que não deixam a gente piscar. Celeste, minha irmã gêmea. Meu espanto era enorme. Como é que a vida tinha dado essa volta? Carlos estava do meu lado, e eu quase podia sentir a cabeça dele também tentando processar tudo aquilo. Sebastião, meu velho companheiro, estava à vista, cercado por médicos e policiais. Meu coração quase saiu pela boca. Como eu poderia ter sido tão cega durante todo esse tempo? A cada passo, as respostas vinham como um soco. Ele não era o vilão. Pelo contrário, tentou nos proteger de um caos que eu, no fundo, havia começado. Senti a terra tremer sob meus pés, literalmente. Uma explosão distante ecoou e deixou todo mundo em alvoroço. Era como se o mundo estivesse desabando junto com as minhas certezas. Mas no meio de todo aquele caos surgiu uma verdade ainda mais desconcertante. Histórias do passado vieram à tona como um tsunami que me engolia. Os investigadores ali presentes revelaram uma informação que tirou meu chão. Eu era uma das criadoras deste intrincado plano. Como? Tudo remontava a um tempo que eu não conseguia recordar claramente. Amnésia, eles disseram. Fragmentos do que eu era, antes de tudo isso me apagar. Carlos me encarava, esperando uma explicação. Eu mal tinha fôlego para elaborar uma. Era muita informação. Tudo vindo de uma vez, esmagando o meu peito com sua presença esmagadora. O nó na garganta não saía. Era como se um novelo de lã estivesse enrolado dentro de mim, sem jeito de desenrolar. Mas a verdade é que agora eu precisava encarar esse novo capítulo que nasceu diante de mim. Cada peça, cada segredo, cada mentira desvendada ressoava naquele lugar, como notas de uma melodia que só agora comecei a entender. Sebastião abriu um caminho para nós, fez de tudo para me poupar desse desfecho. Meu herói silencioso, numa história que ele sequer teria que ter enfrentado. Como agradecê-lo? Aquele último olhar entre nós me deu a força que eu precisava. A força para admitir que a vida, mesmo bagunçada, ainda tinha jeito. Para desvendar o mistério mais pessoal que já vive.
Com Carlos ao meu lado e a força invisível de Sebastião, sabia que dava para seguir em frente. Agora, com tudo prestes a mudar, eu te convido a entrar nessa jornada comigo. Sua presença faz toda a diferença. Então você precisa se inscrever agora no canal, porque mais histórias intrigantes estão a caminho. Não esqueça de esmagar o botão de like. É o momento para mostrar seu apoio. E, por favor, compartilhe esta jornada com pelo menos 5 amigos. Tem muito mais por vir. E quero ouvir suas teorias nos comentários. Este é só o começo. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa história. Juntos, vamos descobrir o que vem depois deste recomeço.